10 livros para que tu possa compreender o teu país a partir de uma reflexão histórica, política, social, econômica. 10 livros de autores nacionais contemporâneos que precisam de uma chance tua para te abrirem a mente, para te colocarem diante da nossa realidade social e política, que precisa de um resgate histórico, mas precisa também de uma reflexão apurada sobre como que nós nos colocamos nesta sociedade hoje, como que muitas vezes algumas falas são reproduzidas e não necessariamente refletidas antes de serem ditas. Eu vou te falar desses 10 livros de forma bastante objetiva, te convidando, quando houver essa possibilidade aqui no canal, para que tu confiras a resenha do livro. É o caso de Água de Barrela, o primeiro que eu vou te falar, de Eliana Alves Cruz, autora nacional contemporânea, que vai fazer um resgate histórico da sua própria família, a árvore genealógica da família dela, das mulheres da sua família, mulheres com protagonismo aqui, todas elas que dedicaram suas vidas para que no futuro pessoas como a Eliana, que descende de tantas e tantas gerações de mulheres que vieram para o Brasil para serem escravizadas, ou seja, mulheres e homens negros da sua família, que ela faz todo um processo de resgate, que foram sequestrados na África e trazidos para o Brasil para serem escravizados, torturados, para que garantissem a boa vida da população branca do nosso país. Então aqui a gente tem a possibilidade de entrar na história do Brasil a partir de um romance muito bem escrito, com cada detalhe dos pormenores dessa relação, que é uma relação que estabelece uma reflexão de classe, de gênero, uma reflexão profunda sobre as questões raciais. Lembram da música O Canto das Três Raças, da Clara Nunes? Então, esse livro aqui, ele passa tocando essa trilha sonora o tempo inteiro. E mulheres essas lavadeiras, e que conseguiram sustentar suas famílias e levar adiante um sonho de que elas no futuro chegassem a se tornar alguém dentro da sociedade, do ponto de vista também econômico, serem inseridas de fato nessa sociedade, que é a nossa sociedade atual e que ainda é bastante preconceituosa. Dá uma chance para Eliana Alves Cruz e vamos dar uma refletida a respeito das provocações que ela nos faz aqui, dessa história que foi nos contada nos livros de história, da história do país, da história da escravidão, mas não da forma como a Eliana consegue fazer. Ela que é jornalista, se não me engano também, e que tem uma perspectiva histórica, assim, jornalista e pós-graduada em comunicação empresarial. Uma linguagem ótima para se fazer essa leitura, um romance e meio, que também um livro-reportagem. Água de Barrela, Eliana Alves Cruz. Vou seguir te dando dicas de livros importantíssimos para entender a nossa história, a história da periferia, não só de São Paulo. Ninguém é inocente de São Paulo. Ferrez, esse escritor que eu admiro bastante, que ainda não tinha falado dele aqui no canal, se não me engano. Já falei, acho que pelo Instagram, para quem acompanha o perfil do Sujeito Literário por lá. E que tem um livro aqui que, assim, ele nos permite pensar relações que são de cada canto do nosso país, embora o título remeta a São Paulo, claro que tem particularidades e até na linguagem da periferia de São Paulo, ok? Só que isso chega também nas periferias das outras cidades, dos outros estados. Eu me identifiquei muito aqui da minha adolescência, da vida, do dia a dia, que a gente vai encontrando aí no cotidiano, em bares, em universidades, na nossa relação com a escrita, com a leitura, nas nossas relações interpessoais. É um livro muito importante. Eu acho que dá uma forma de continuidade muito ao que fez também Plínio Marcos. Eu gosto desse tipo de leitura, né? Leituras mais marginais, assim, que refletem sobre a realidade da maior parte da população do nosso país. O conto Pão Doce foi publicado primeiramente na Itália. O Plano foi publicado na revista Caros Amigos. Olha só, a revista Caros Amigos aqui, que por muito tempo o Ferrez foi colunista e eu fui inclusive assinante. E Buba e o Muro Social foi publicado na Folha de São Paulo. Então tu vê o Ferrez circulando tanto pela grande mídia quanto pela chamada mídia alternativa. Mas a maioria era inédita no papel, mas não na vida. Aqui ó, livraço, livrinho que tu vai... É um livraço, um livrinho porque ele é curto, né? Tu vai pegar ele e vai ler numa sentada só. Com certeza fica a dica, vamos ler estes autores
que tem o que nos dizer e a nos contar, e a nos fazer refletir, e a nos fazer enxergar, abrir os olhos sobre a realidade social e política do nosso país, o que não é diferente com A Cabeça de Santo, de Socorro Acioli. Tem resenha desse aqui já no canal. Aqui a gente vai ter a história de um retirante, um rapaz que sai lá de uma cidadezinha do Nordeste, depois que a mãe dele chega a falecer, né, e ele acaba se vendo sozinho, e ele perde um pouco o rumo, e ela manda que ele vá procurar o seu pai. Mas para isso ele vai como um retirante, vai caminhando naquele ambiente difícil, né, bastante árido do Nordeste, muito sol na cabeça, um calor escaldante, e ele caminhando em direção a essa cidade para poder então encontrar o seu pai. E aí, minha gente, acontece muita coisa, porque ele acaba ficando desabrigado, tem que se esconder. Não é nem se esconder, né? Ele tem que se manter ali, sobreviver no único lugar que ele acaba achando para isso. Inclusive, a avó dele, paterna, que diz para ele que ele vá procurar um lugar para ficar, e direciona ele para a cabeça, para a estátua, né? A cabeça de um santo, uma estátua, no meio da mata ali, e é lá que ele vai ficar e passar seus dias até conhecer um amigo e começar a ouvir vozes de mulheres fazendo pedidos a este santo, que essa cabeça de santo não era de ninguém mais, ninguém menos que o Santo Antônio, o santo casamenteiro. E aí acontece muita coisa que vai dentro de uma perspectiva de um realismo mágico. A autora Socorro Acioli teve em uma oficina com Gabriel Garcia Marques, então vocês imaginam a fonte que ela bebeu, é coisa muito boa. Dê uma assistida aí na resenha se tiver interesse. É um livro espetacular, um livro incrível, que também vai nos ajudar a pensar um pouco sobre a história, esse imaginário, né? Se a gente tem o imaginário da América Latina ali nas palavras de Gabriel Garcia Marques, a gente traz um pouco desse olhar mágico também para se pensar o nosso país. Outro livro nacional contemporâneo de um autor que talvez não seja tão conhecido, Anderson Félix, catarinense, é Matei Minha Mãe, um livro que é uma também paulada, assim. Ele vai falar sobre a masculinidade tóxica, as relações familiares, um menino que se sente culpado pela morte da mãe. O que será que tem aqui por trás dessa história que traz relacionamentos afetivos como um pano de fundo, tanto do pai com os filhos, são dois meninos. O narrador da história é um garoto mais jovem, que está na puberdade, está se descobrindo e está tentando dar algum sentido para a sua vida, buscar prazer na vida depois que ele perdeu a sua mãe. E aí você tem que ler o livro para saber como que ele perdeu a mãe e por que ele se sente responsável pela morte dela, e o que vai sair daí em termos de se pensar algo que é marcante na característica do nosso país hoje. Quando eu falei masculinidade tóxica, eu estou falando dessa necessidade de autoafirmação que nós homens temos hoje e que faz parte constitutiva também dessa sociedade brasileira, que tem uma dificuldade muito grande, nós homens temos isso, de lidar com sentimentos, com o afeto. Livraço, tem resenha aí, dá uma olhada, te recomendo também muito a leitura. Um outro livro de conto que me chamou a atenção quando eu estava olhando os livros que eu iria trazer para vocês para que a gente pudesse conversar aqui, foi Aberto Está o Inferno, do Antônio Carlos Viana. Esse livro saiu pela Companhia das Letras, eu já tenho ele há bastante tempo também, e ele vai trazer também uma reflexão, assim como no livro do Ferrez, sobre a realidade do dia a dia, a realidade daqueles que estão considerados à margem. Então, assim, é um livro extremamente forte, que mostra ali a realidade do país a partir destes que são os marginais, né? Aqueles que são considerados os marginais, que são os marginalizados, na verdade. Então, desde um menino de rua, a relação da descoberta sexual, o olhar da sociedade para as pessoas que estão em uma situação de vulnerabilidade social, e ele faz isso de uma forma realmente incrível, assim, a capacidade de escrita e de passar a mensagem, né? Eu me lembro das metáforas também nesse livro, de se trazer uma história para que a partir de uma linguagem metafórica a gente consiga pensar na própria travessia da vida, né? Na nossa relação com as diferentes fases que atravessamos em nossas vidas. Tá certo? Então fica aí a dica também de Antônio Carlos Viana, quem não conhece, Aberto Está o Inferno, um livro de contos. Tem um outro livro de contos aqui, que também é de uma autora nacional contemporânea, que vai nesse sentido,
que é Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, este também com resenha aqui no canal, e que foi um livro que me marcou, me emocionou, me tocou, e que traz um pano de fundo muito semelhante a Aberto está o Inferno, só que são linguagens diferentes. Então a gente tem uma linguagem mais poética, e a do Antônio Carlos Viana já é uma linguagem mais crua, mais direta, mais objetiva, mais no estilo do Ferrez, do meu ponto de vista, tá? Então ela vai, por exemplo, ela vai trazer expressões aqui como quarto marquise para nos fazer refletir sobre onde vivem muitas dessas crianças que estão em situação de rua. A maior parte das personagens mulheres aqui, elas têm um destaque também na obra, e o que chama muita atenção é ela tentando mostrar como que as pessoas se tornam adultas, né? Meninas que se tornam mulheres, ou até mesmo meninos em situação de rua também que tem que se tornar de alguma forma adultos, de forma muito prematura, e o quanto isso é cruel, isso passa despercebido no dia a dia, no cotidiano de quem transita nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos. Bom, a gente sabe hoje a miséria, como ela está impregnada no nosso país, como que voltou com tudo a fome, e as pessoas em situação de rua parece que se proliferam cada vez mais nesse Brasil de hoje. Um Brasil que não tem um olhar para o social. Isso é evidente, isso aqui é um relato de alguém que está circulando por aí, e vocês que estão assistindo o vídeo certamente também circulam pelas suas cidades e sabem do que eu estou falando. E aqui então, Conceição Evaristo vai te chamar para pensar sobre essas pessoas que vivem no quarto marquise. Olhos d'Água, resenha aqui no canal, dá uma olhadinha lá. Falo mais detalhadamente sobre essa obra, que me marcou bastante, e que tu tens que fazer certamente esta leitura. Outro livro que eu li esse ano, que é um baita de um livro, que é de um autor que não é gaúcho, mas, digamos, já mora tanto tempo em Porto Alegre, que também é um pouco aqui gaúcho como sou eu, né? E que se chama Jefferson Tenório, autor premiado com O Avesso da Pele. Esse livro, ele me marcou de uma forma diferente do que eu vinha acompanhando nas resenhas, relatos que eu ouvia a respeito da obra, até mesmo na sinopse. Então a gente tem a história de um menino, tem a resenha aqui, depois vocês olhem com mais detalhes também, mas um menino que vai ao tempo inteiro dialogando com seu pai ao longo da história. A gente já sabe que ele começa escrevendo uma carta para o seu pai, tentando refletir ali sobre a morte do pai, que foi algo extremamente violento e comum, infelizmente, no nosso país, que acabou morrendo numa abordagem policial. Então já traz esse aspecto da violência policial contra a população negra no nosso país como um pano de fundo importante. Só que o que me marcou realmente na obra, além, é claro, das reflexões a respeito disso, foi o caráter estético da obra. O autor é, de fato, um erudito, uma pessoa que tem muita leitura para além destas questões que são mais direcionadas a um texto militante. Então aqui nós não temos um texto panfletário, nós temos uma experiência literária, estética incrível, onde o Jefferson Tenório vai buscar para dialogar Dostoiévski, vai buscar para dialogar outros autores, agora me foge alguns deles, mas que tem essa perspectiva da literatura muito bem definida em outros contextos. O próprio Dostoiévski, ele cita aqui Crime e Castigo, para se pensar no contexto da Rússia, mas que essas experiências, quando individualizadas, jogadas num contexto como o do Brasil, criam diversas e maravilhosas histórias que nos permitem refletir. Então, o quanto a literatura é transformadora na vida das pessoas, o quanto ter acesso a um Dostoiévski, por exemplo, alguém que é da periferia do nosso país, alguém que tem a pele negra, o quanto isso pode ser transformador na sua vida, na sua perspectiva do mundo onde vive. Isso aqui é para quem realmente sabe o que está fazendo, tem um domínio da narrativa e consegue realmente deixar o seu recado dado aqui, tanto da perspectiva estética, literária, quanto também da perspectiva crítica, histórica, social do nosso país. O Avesso da Pele tem resenha no canal, dá uma olhada lá, baita livro. E um livro que vai na mesma carona, também, que eu te recomendo aqui entre esses 10 livros de autores nacionais contemporâneos que tu deves dar uma chance, do meu ponto de vista, que é Marrom e Amarelo, do Paulo Scott. Aqui a gente vai ter uma reflexão que dialoga um pouco com o que faz o Jefferson Tenório, mas numa outra pegada. Aqui a gente tem uma possibilidade de pensar um pouco mais sobre a política de cotas e também sobre a discussão do colorismo, né? A gente tem dois irmãos, ao longo da história a gente vai acompanhando a trajetória deles,
o narrador, que não é um negro de pele retinta, e o seu irmão, que é assim um negro de pele retinta, e como que a sociedade os enxerga e os trata, a diferença que há de tratamento em todo o processo de constituição do sujeito até chegar na sua vida adulta. E aí também diferentes personalidades destes dois homens negros, né, e que nas suas relações familiares, como que é lidada a questão do racismo, como que eles vão ao longo dos anos tendo essa reflexão também de se tratar de políticas públicas voltadas para a população negra num ponto de vista do governo, né, das políticas de Estado, governamentais. É um livro também fantástico, eu vou deixar a resenha para que vocês possam acompanhar mais aprofundadamente tudo que ele nos dá a pensar aí no canal, mas quero também te recomendar fortemente Marrom e Amarelo, do Paulo Scott. E para encerrar, agora faltam 2 para encerrar, tem O Vosso Reino, de Warley Alves, que é um livro muito importante para o momento político atual. A gente tem a história de 3 amigos que, ao ir acontecendo dentro de uma distopia realista, que é assim que nos é apresentada a obra, vai acontecendo uma série de transformações do ponto de vista governamental, e essa sociedade começa a ser guiada, digamos assim, por uma política do ódio. Então ele traz algumas das questões reais para se pensar dentro da distopia, né? Ele trabalha muito bem esse gênero da literatura, nos faz pensar aqui em vários autores interessantes, que são clássicos da distopia, como George Orwell e o seu clássico, né, 1984, porque ele vai buscar, dentro da ideia da política do ódio, né, da política sendo transformada em uma relação onde os diferentes eles têm que ser tratados a ponto de faca, né, isso muito presente no Brasil de hoje, né, então as vias de fato, a perseguição de determinados estratos da sociedade, porque não servem a quem está no poder, né, o autoritarismo, tudo isso é refletido aqui, mas é refletido na relação entre 3 amigos, com destaque para o Daniel, que é o personagem que vai nos apresentando ali a sua forma de se situar no mundo, as suas descobertas ali no mundo universitário, e também, claro, nos permite fazer uma reflexão sobre o quanto questões que são reais, como, por exemplo, chegaram a ser discutidas, embora pareçam do âmbito de uma distopia, como é a questão que se debateu muito nas outras eleições de 2018, de um projeto de cura gay, por exemplo. Se isso fosse levado adiante, o nível de adoecimento mental da sociedade e de implicações sociais, econômicas e políticas e religiosas também, que isso traria, se colocado como, de fato, uma política a ser implementada na sociedade brasileira nos dias de hoje. Então, o Vosso Reino nos permite refletir sobre tudo isso. E para finalizar, gente, Da Vida nas Ruas ao Teto dos Livros, de Clarice Fortunato. Aqui a gente tem a possibilidade de pensar de um ponto de vista real sobre o debate que tanto se traz na sociedade da tal meritocracia. Eu falo isso na resenha, tem a resenha aqui no canal do livro da Clarice, que é uma pessoa que viveu nas ruas com a sua mãe, a mãe que ficou cega, e depois veio a se tornar uma professora que desmistifica essa ideia de que a exceção tem que ser tratada como uma regra. Então ela vai nos trazer toda a experiência de vida dela, as violências com as quais ela sofreu, tudo que ela precisou passar e que ela enfrentou ao longo da sua vida, e que não necessariamente fosse levá-la por um esforço meritório a chegar onde ela chegou. Então talvez esse livro da Clarice Fortunato seja aquele que eu mais tive um impacto ao fazer a leitura, porque é um relato real de vida dela, que ela traz um aspecto assim de uma leitura extremamente fluida e que lembra uma estrutura de um romance, mas que é, assim como a exemplo do que eu falei no livro da Eliana Alves Cruz, uma possibilidade da gente mergulhar na história do nosso país e pensar nesse Brasil atual que tanto quer esconder as suas chagas que aparecem nessas situações que a gente se defronta no dia a dia, e cada vez mais no Brasil de hoje, infelizmente, da situação das pessoas que estão vivendo nas ruas, que estão tentando sobreviver de uma forma ou de outra, e que chegam a essa condição muito em conta também de uma falta de política pública por parte do Estado permanente para que seja voltada a estas pessoas
de modo a conseguir transformar a realidade desse país de forma permanente, não como algo apenas emergencial e paliativo. Então estes foram os 10 livros que eu te recomendo para fazer a leitura, e já dizendo de novo aqui para vocês que alguns deles vocês encontram resenha no canal, deem uma olhada na descrição para que tenham mais detalhes a respeito dessas obras. É isso, pessoal, até a próxima. Leiam autores nacionais, contemporâneos, vamos entender um pouco mais sobre a realidade do nosso país, para que a gente possa, inclusive, estar dialogando e estar evoluindo e consiga, de fato, superar muitas dessas chagas que ainda estão longe de serem superadas no Brasil de hoje. Até a próxima, um grande abraço, tchau, tchau.